Será que você saberia responder essa questão que caiu na prova da Defensoria Pública de São Paulo? E numa prova escrita ou oral, se o examinador te perguntasse sobre os limites para o negócio jurídico processual atípico, você se sentiria confiante para responder? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou Bruno Terra, professor aqui do Estratégia de Processo Civil e Direito do Consumidor. Também sou juiz de Direito no TJ São Paulo. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no processo civil. São os negócios jurídicos processuais. Se você está se preparando para concursos ou simplesmente quer entender melhor essa ferramenta do novo CPC, fica comigo que em pouco mais de 10 minutos você vai sair daqui com uma visão geral completa sobre o assunto, passando pela teoria da doutrina, pela legislação, jurisprudência e, claro, como esse tema cai nas provas. Bora estudar? Para começar, o que são esses negócios jurídicos processuais? De forma bem simples, eles são acordos firmados entre as partes para criar, modificar ou extinguir direitos e deveres dentro de um processo. Os negócios processuais não foram uma criação do CPC de 2015. Na verdade, eles já existiam no nosso ordenamento jurídico. Basta lembrar, por exemplo, da cláusula de eleição de foro, que sempre foi muito usada em contratos, isso muito antes da vigência do CPC atual. A grande novidade do CPC de 2015 foi a introdução da chamada cláusula geral de negociação processual, prevista lá no artigo 190 do CPC. Essa cláusula geral, na prática, abriu um leque de possibilidades, permitindo que as partes, com base na autonomia da vontade, adaptem o procedimento judicial. Essa é a grande sacada do novo CPC, sair da rigidez e trazer mais flexibilidade e cooperação para dentro do processo. Vejam como isso já caiu em provas. Além dessa cláusula geral, o CPC de 2015 também aumentou a previsão a respeito dos negócios processuais típicos, trazendo novas hipóteses, como por exemplo a possibilidade de escolha consensual do mediador ou do conciliador e também a escolha consensual do perito. O negócio jurídico processual é muito semelhante ao negócio jurídico que a gente estuda lá no direito civil. E por isso mesmo, ao longo do vídeo, eu vou me referir várias vezes a dispositivos do Código Civil que nós pegamos emprestado para análise dos negócios processuais. Isso acontece com as classificações do negócio jurídico processual. Elas são as mesmas que nós vemos lá no direito civil. As mais importantes são as classificações quanto: primeiro, a quantidade das vontades manifestadas. Aqui os negócios eles podem ser unilaterais, como a desistência do recurso, por exemplo, bilaterais, como a eleição de foro, ou plurilaterais, como é o caso do calendário processual. Temos também a classificação em relação à forma da manifestação da vontade, podendo existir um negócio processual expresso, como é o caso do foro de eleição, ou tácito, como acontece na renúncia tácita à convenção de arbitragem, quando o réu não alega a convenção como preliminar de contestação e essa matéria preclui. E aqui surge uma questão muito interessante. O juiz é considerado parte no negócio processual? Prevalece na doutrina e no STJ o entendimento de que não, o juiz não pode ser considerado como um sujeito da convenção processual. Isso também é muito cobrado em provas, vejam só como que já caiu. No entanto, o juiz tem a importante função de exercer o controle de validade desses negócios, como está previsto no parágrafo único do artigo 190. O juiz ele deve recusar a aplicação da convenção do negócio processual se houver nulidade, inserção de cláusula abusiva em contrato de adesão, a gente pode pensar aqui no direito do consumidor, por exemplo, ou ainda se o juiz verificar que uma das partes se encontra em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, o Fórum Permanente de Processualistas Civis entende que há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra o negócio sem assistência jurídica de um advogado. E por último, temos a classificação a respeito da previsão legal do negócio processual. Ele pode ser um negócio típico, quando possui previsão legal expressa, como é a eleição de foro, o calendário processual ou o saneamento compartilhado do processo. Ele pode ser um negócio atípico, com base na cláusula geral do artigo 190, que foi a grande novidade do CPC de 2015. E aqui eu já dou um spoiler para vocês. As principais discussões a respeito desse tema acontecem em relação aos negócios atípicos, que decorrem da criatividade dos negociantes. Sempre se discute quais são os limites para o negócio atípico.
Por exemplo, será que as partes podem negociar para suprimir um poder do juiz ou para criar novos recursos? Ou ainda para permitir a utilização de provas ilícitas no processo? Fica aqui que daqui a pouquinho a gente já vai resolver todas essas questões. O artigo 190 nos orienta a respeito daquilo que pode ser objeto do negócio processual. Logo no início, o dispositivo já coloca a sua primeira limitação. É necessário que o direito discutido admita a autocomposição. Vejam, o CPC ele não disse que precisa ser um direito disponível, nada disso. O direito até pode ser indisponível, desde que sobre ele seja possível a composição. Por exemplo, alimentos são um direito indisponível, não cabe renúncia, mas as partes podem fazer autocomposição. A gente vê acordos sobre pensão alimentícia todos os dias nas varas de família Brasil afora. Então caberia uma convenção processual a esse respeito. E sobre o que irá recair o negócio processual? O artigo 190 também nos responde. As mudanças podem ser no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa e também para convencionar sobre ônus, poderes, deveres e faculdades processuais. E aqui entra uma questão muito importante. Será que o negócio processual pode ter como objeto os poderes e deveres do magistrado? Em geral, a doutrina responde de forma negativa. Por exemplo, as partes não podem prever a dispensa de o juiz observar a boa-fé processual, não podem afastar o dever de cooperação, também não podem afastar a obrigação do juiz de decidir com fundamento na legalidade, também não podem suprimir a obrigação de o juiz observar os precedentes vinculantes. Aliás, as partes também não podem fazer um negócio processual dizendo que aquele processo delas não poderá vir a caracterizar um precedente qualificado. Em síntese, a doutrina tem se posicionado pela proibição de qualquer negócio processual que disponha sobre os poderes e deveres do magistrado. A doutrina também concorda que são nulas as convenções processuais que violem garantias constitucionais do processo, ou seja, as partes não podem fazer um negócio prevendo o uso de provas ilícitas no processo ou limitando a publicidade constitucional dos autos, modificando competência absoluta ou suprimindo o dever judicial de fundamentar as suas decisões. O STJ tem decidido no mesmo sentido, entendendo que o negócio jurídico processual não pode convencionar sobre ato regido por norma de ordem pública, cuja observância é obrigatória. Contudo, o juiz pode concordar com os termos do negócio se vislumbrar que não há ofensa à ordem constitucional e que nenhuma das partes era vulnerável, e aí vai haver uma espécie de convalidação do negócio processual, segundo o STJ. Esse tema é muito importante porque isso despenca em prova de concurso. O negócio jurídico processual ele pode ser celebrado antes ou durante o processo. As bancas adoram dizer nas provas que só cabe celebrar durante o processo e isso está errado. Também cabe a celebração antes. Veja só, por exemplo, como que isso já caiu. Agora, será que é possível a celebração do negócio processual depois da publicação da sentença ou do acórdão que decide a lide? Fred Didier entende que sim, citando, por exemplo, o caso da renúncia do credor ao crédito que foi reconhecido judicialmente. Eu já expliquei muito do que a gente aprende no direito civil a respeito dos negócios jurídicos, pode ser aplicado em relação aos negócios processuais. E nesse tema da validade não é diferente. Nossa base será o artigo 104 do Código Civil, que estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa, não proibida em lei. Em relação à capacidade do agente, o artigo 190 do CPC exige que as partes sejam plenamente capazes. Na doutrina prevalece a corrente que entende que os incapazes, relativa ou absolutamente, não podem celebrar negócio processual, ainda que estejam representados ou assistidos no processo ou no contrato. Nesse sentido, existe o enunciado 38 da Infam. Segundo a doutrina, a fazenda pública também pode celebrar negócio jurídico processual, como, por exemplo, a participação em arbitragem ou mesmo a celebração de TAC, o termo de ajuste de conduta, pelo MP em ação civil pública. E olha que perguntinha boa para ser feita numa prova oral. Candidato, o advogado precisa de poderes especiais para celebrar negócio processual? Prevalece na doutrina que não precisa, como regra. Havia um enunciado do Fórum Permanente que dizia que era necessário, mas esse enunciado foi cancelado. Então a regra é que o advogado não precisa de poderes especiais para celebrar negócio processual, exceto se o negócio versar sobre algum daqueles atos previstos lá no artigo 105 do CPC. Recebimento de citação, confissão, recebimento de valores,
quitação, etc. De resto, não precisa. O segundo requisito de validade dos negócios processuais é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Aqui vamos lembrar das limitações objetivas que já estudamos. Não é possível, por exemplo, um negócio prevendo a utilização de tortura durante um depoimento, porque isso torna a prova ilícita. Lembrem que o negócio não pode versar sobre normas de ordem pública, garantias constitucionais do processo e poderes e deveres do magistrado. E o último requisito é a forma prescrita ou não proibida em lei. Como regra geral, a forma do negócio processual é livre. Então, em tese, é possível o negócio oral, escrito, expresso, tácito, etc. Toma cuidado, no entanto, que tem o enunciado da Infam negando validade a negócios processuais orais. Então, existe aqui uma ressalva doutrinária quanto à oralidade. Nós acabamos de ver os requisitos de validade. Se algum desses requisitos não for preenchido, nós estaremos diante de um negócio nulo ou anulável, a depender da natureza do vício. E aqui, mais uma vez, nós vamos pegar emprestado as lições do direito civil sobre as causas de nulidade absoluta e nulidade relativa. Aqui é importante a gente lembrar da regra prevista no artigo 184 do Código Civil, que traz a ideia do aproveitamento dos negócios jurídicos inválidos. Ou seja, sempre que for possível, nós vamos tentar salvar as partes válidas do negócio, ainda que haja partes que sejam inválidas. Mas é claro que para isso é preciso respeitar a intenção das partes e verificar se o negócio consegue subsistir com a retirada das partes viciadas. Em matéria de invalidades, é importante que o juiz observe ainda duas regras. O contraditório prévio, ou seja, as partes precisam ter oportunidade de se manifestar sobre a possível invalidade, e o princípio de que não há nulidade sem prejuízo. Nesse sentido, nós temos vários enunciados, tanto do Fórum Permanente e também da Infam. E agora nós vamos responder a uma questão que também despenca em provas. É necessário que o juiz homologue um negócio processual para que ele tenha eficácia? Ou será que ele já tem eficácia imediata desde a celebração? Quem nos responde isso é o artigo 200 do CPC. Em regra, os negócios processuais produzem efeitos de imediato. Existem casos específicos, no entanto, em que a lei exige a homologação judicial para que o negócio produza efeitos. Por exemplo, ato de desistência da ação, saneamento consensual do processo. O juiz precisa homologar. Mas cuidado, nesses casos, a homologação judicial é um elemento de eficácia do negócio e não um requisito de validade. E é isso aí, meus amigos, fizemos uma super revisão do tema dos negócios jurídicos processuais. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse formato e aproveita para indicar outros temas que você gostaria que nós fizéssemos um vídeo como esse. Sabe aquele assunto que você tem dificuldade para entender, sempre erra nas provas? Então aproveita e escreve aqui embaixo que os temas mais pedidos vão virar vídeos nas próximas semanas. E é claro, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdo como esse. Forte abraço!